Olá, olá, meus queridos amigos! Passando para falar do dia 2 da Copa do Mundo do Catar. Dia de muita festa e pouco futebol. Muita festa porque tivemos a cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar. Uma cerimônia linda, com muito apoio à diversidade, à inclusão social. Uma cerimônia que passou muita mensagem positiva para um mundo de tanta divergência, né, para um mundo de tantas críticas que tivemos ao próprio Catar, né? Tivemos uma cerimônia que passou uma mensagem positiva, apesar de tantos problemas, não da organização, porque o Catar tem dinheiro para fazer a Copa do Mundo como e aonde quiser, construiu estádios belíssimos, uma estrutura fantástica, mas as regras do Catar são regras que estão causando alguns problemas dentro da organização da Copa do Mundo. Para a gente ter uma ideia, um dos principais patrocinadores, que é a Budweiser, acabou não podendo vender os seus produtos dentro do campo de futebol, ou dos campos de futebol. Então você imagina a perda financeira para a Budweiser, que prometeu inclusive doar o estoque de cerveja que vai sobrar, e vai sobrar muito, porque só vai poder se beber dentro da FanFest, que é um espaço reservado para isso, mas dentro dos estádios que o consumo era absurdo, é muito alto, não vai acontecer. A Budweiser prometeu doar o estoque para o campeão. Aí sim vai fazer festa, talvez no seu país, porque nem lá vai poder ser feito, ou então vai ser feita só no dia da FanFest, lá no dia do título da seleção campeã. Mas o fato é que tivemos uma festa muito bonita, né? Até surpreendeu a minha expectativa, achava que fôssemos ter uma festa mais acanhada. Não, o Catar fez uma festa linda, com show pirotécnico e várias atrações bem interessantes. Um influencer lá do Catar também foi muito legal, bem divertido. Enfim, tivemos um evento muito bacana realizado dentro do estádio Al Bayt, lá no Catar. Dentro de campo, aí a coisa não foi tão bonita assim não. O time do Equador venceu o time do Catar por 2-0, mas nem o Catar nem o Equador são seleções brilhantes. São seleções que vão brigar ali talvez para passar da primeira fase. E olhe lá, o Catar então, pelo que a gente viu, grande possibilidade de nem passar da primeira fase pelo futebol que foi desempenhado. Pra você ter uma ideia, o Catar enfrentou o Equador, que é teoricamente a terceira força do grupo, já que tem Senegal e Holanda que são mais fortes, e o Catar mal conseguiu criar chances contra a seleção do Equador. Então um jogo muito fraco tecnicamente, foi o que se viu. Mas o Equador levou vantagem e sai na frente com esses 3 pontos aí para tentar incomodar a seleção do Senegal, quem sabe tirar essa vaga de segundo lugar no grupo de Senegal, já que a primeira deve, a gente está falando de teoria, ficar com a seleção da Holanda, que tem, sem dúvida nenhuma, um time mais forte do que Senegal, Catar e Equador. O VAR teve uma participação importante logo no início da partida, e foi uma participação com novidade na Copa do Mundo, que é o que a gente chama de impedimento semiautomático. A tecnologia pura atuando dentro do campo de futebol. Você pode até discutir se deve marcar ou não impedimento porque a perna está na frente, porque o braço está na frente, mas a tecnologia diz se tal ou não. E outra coisa, como os jogos são nos mesmos estádios, né, que foram construídos para a Copa, você tem como colocar uma tecnologia fixa dentro do estádio e mapear todas as linhas, mapear todos os posicionamentos, as câmeras sempre no mesmo lugar. Então você tem como fazer por tecnologia, tirar o impedimento, identificar se houve impedimento ou não. Foi o que se viu no impedimento do Ener Valencia, né, ele que acabou fazendo 3 gols na partida, um não valeu, depois ele fez mais 2 gols, e o time do Equador venceu o Catar por 2-0. Essa tecnologia deve estar em todos os jogos aí até o final da competição. Uma competição que começou com muita zica, né? O fim de semana que eu fiquei torcendo para começar logo a Copa, para a gente não ter mais surpresa, né? Perdemos jogadores na França, né? Vê a relação, o Meunier, o goleiro reserva, que é um grande goleiro, né? Tá até brigando em posição na seleção francesa, mas o Meunier perdeu também o Kimpembe, o zagueiro, perdeu os meias Kanté e Pogba, perdeu o Nkunku, o atacante, e perdeu o melhor do mundo no momento, pelo menos eleito pela revista France Football, que é o Karim Benzema. Então, quanto mais cedo, quanto mais rápido começar logo essa Copa, melhor. E começou hoje, para que a gente não tenha esse tipo de problema, né? A zica está solta lá no Catar. Tirou também o Sadio Mané, eleito como segundo colocado na mesma votação. Então, Karim Benzema e Sadio Mané, os 2 melhores jogadores, estão fora da Copa do Mundo. Sadio Mané, que vai assistir de casa a sua seleção estrear no dia de hoje. Senegal enfrenta a seleção da Holanda ainda hoje. A zica tirou o Lo Celso da Argentina também, tirou José Gaia, lateral do time da Espanha. Enfim, vamos torcer para que a zica só não chegue lá do lado do Brasil. O Brasil que enfrenta nesta quinta-feira a seleção de Sérvia, e hoje é um dia decisivo.
Por quê? Porque o Brasil vai fazer um treino fechado nesta terça-feira, que vai identificar qual a seleção que vai entrar em campo na quinta-feira. Hoje tem mais um treino aberto, na terça-feira um treino fechado, quinta-feira o Brasil entra em campo. E nesse treino, uma grande decisão vai ser tomada, ou melhor, algumas decisões. Comenta-se que o Daniel Alves está voando nos treinos e pode tomar a posição do Danilo. Acho pouco provável que ele faça isso, mas é uma possibilidade que aconteça. E a outra, essa eu acho mais provável, o Brasil enfrenta a Sérvia, que é uma seleção um tanto quanto dura, né, uma seleção importante, não é um pato morto que o Brasil vai enfrentar, e o Tite vai ter que definir se ele vai com a mesma formação que jogou a maioria dos jogos das eliminatórias, ou se ele vai com a formação que ele botou agora há pouco e deu certo, no amistoso que o Brasil acabou vencendo por 6-0, que é colocando mais um atacante. Vamos ver lá, ou ele vai com o Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Esse aí não tem dúvida, essa deve ser a zaga que vai para campo. Não acredito que ele vai botar o Dani Alves. No meio ele tem duas opções, ou ele vai com o Casemiro, Fred e o Paquetá no meio, e aí no ataque ele fica com o Richarlison, Neymar e o Rafinha, ou então ele saca o Fred do time como segundo volante, puxa o Paquetá para ser o segundo volante e dá a opção de puxar o Neymar para meia e abrir uma vaga no ataque para o Vinícius Júnior. Assim ele ficaria com Casemiro, Paquetá e Neymar, e no ataque Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Essa é uma formação muito mais ofensiva que ele pode colocar. Que ele vai colocar essa formação, eu acho que vai, mas talvez não nesse primeiro jogo. Eu acho que ele vai fazer isso num segundo jogo, talvez no terceiro jogo, enfim. Mas que ele vai fazer isso, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai fazer, porque ele precisa treinar esse tipo de formação num jogo, né? Porque mais à frente ele vai precisar. Não imagino que o Brasil não vai passar dessa primeira fase, né? O Brasil tem Sérvia, Suíça e Camarões. Não imagino que ele tenha problemas de ultrapassar a primeira fase, inclusive em primeiro, mas nas oitavas pode vir Portugal, pode vir Uruguai, nas quartas você já pode ter uma Espanha, uma Holanda pela frente, numa semifinal Argentina, enfim, o Brasil precisa ter treinado todas as opções para poder usar a maior quantidade de recursos possíveis do seu time. É o que a gente espera. Próxima quinta-feira eu acho que ele vai com a formação base que eu falei, sem puxar, sem botar o Vinícius Júnior, deixando o Vinícius Júnior no banco. Hoje, 3 grandes jogos, né? E a Copa finalmente vai começar com qualidade, vamos colocar assim, né? Tivemos um dia de muita festa, pouco futebol, e hoje que venham as grandes seleções, né? Hoje teremos às 10 horas a Inglaterra enfrentando a seleção do Irã. Espero um pouco de dificuldade, mas espero que a Inglaterra vença a partida, é a minha expectativa para esse jogo. Esse jogo acontece às 10 da manhã. Às 13 horas teremos outro bom jogo para se assistir. Senegal e Holanda. Um jogo importante, porque deve valer simplesmente o primeiro lugar do grupo. O primeiro jogo você deve definir o primeiro lugar do grupo. Por quê? Porque Catar e Equador estão mais abaixo. É bem verdade que Equador vai tentar tumultuar a vida de Senegal e Holanda, mas acho que esse jogo de hoje deve definir o primeiro lugar do grupo A. E o outro jogo do dia, fechando o grupo da Inglaterra com o Irã, teremos Estados Unidos e País de Gales, também uma grande decisão, porque teoricamente a primeira vaga é da Inglaterra. Então a segunda vaga ela vai ficar entre o Irã, que deve perder no jogo contra a Inglaterra, e mais o vencedor desse confronto já sai como candidato a essa segunda vaga, que é Estados Unidos ou País de Gales, né? Tem o Gareth Bale aí, muito criticado, doido para participar da Copa do Mundo. Copa passada ele ficou de fora, quem sabe ele não possa arrebentar nesse jogo de hoje. Então teremos 3 grandes jogos hoje, e a estreia de 2 grandes seleções, Holanda e Inglaterra, jogam no dia de hoje. Essas são as principais informações do dia 2 da Copa do Mundo do Catar. Se inscreve no nosso canal, Júnior Medrada Oficial. Fica ligado, ativa o sininho das notificações, que você vai receber um conteúdo novo a cada dia com o nosso boletim da Copa. Beleza? Um abraço, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau!